Ela não gritava, não empurrava, não precisava impor mãos com força. Seu corpo frágil, seu vestido branco ondulando como brisa, sua voz trêmula e suave. E ainda assim, o milagre acontecia. Não por volume, não por performance, não. Por estratégias humanas, mas porque ela sabia o que poucos sabiam. O Espírito Santo opera em silêncio. Kathryn Kuhlman caminhava como quem pisa em chão sagrado. Cada passo, cada gesto carregava reverência. Seu olhar era profundo, como quem via o invisível. Ela não precisava ser o centro da cena, porque ela havia encontrado algo infinitamente mais precioso do que a atenção. Ela havia encontrado o lugar onde a glória de Deus desce. E esse lugar é o silêncio rendido. Havia momentos em seus cultos em que a música cessava, os músicos paravam, a multidão retinha o fôlego. Não se ouvia nada, nenhuma palavra, apenas o som sutil de alguém chorando, ou um leve murmúrio de oração. E de repente o inexplicável acontecia. Um corpo se levantava, uma doença desaparecia, um coração endurecido quebrava. Não havia alarde, havia glória, não havia espetáculo, havia santidade. O mundo moderno nos treina a acreditar que o poder está no barulho, que o mover de Deus precisa ser visível, dramático, chamativo. Mas os maiores milagres não acontecem no tumulto, acontecem no quarto fechado, acontecem no coração aquietado, acontecem quando a alma para de lutar e apenas se rende. Kathryn sabia disso, e por isso carregava uma atmosfera que não se podia explicar. Mentalidade. Era aí que tudo começava. Kathryn não pensava como os religiosos da época, nem como os que buscavam fama. Sua mente estava moldada pelo céu. Ela acreditava que o Espírito Santo é uma pessoa viva, santa, profundamente sensível. E por isso, tratava cada segundo diante dele como um privilégio sagrado. Sua mentalidade não buscava impacto emocional, menos buscava obediência. E para ela significava espaço para que Deus fosse Deus, sem interferência humana. Ela aprendeu que o Espírito não compete com nossa agitação. Ele espera o momento em que decidimos parar de tentar controlar, parar de impressionar, parar de provar, parar e ouvir. Nesse silêncio, nesse vazio voluntário, ele se move, como vento, como fogo, como vida, como resposta que a alma não sabia que precisava. Kathryn cultivava essa atmosfera, não com fórmulas, mas com temor, com uma consciência aguda de que Deus não visita lugares onde Ele é tolerado, Ele habita onde Ele é desejado. Crença. Kathryn cria no invisível, com intensidade sobrenatural. Sua fé não era o tipo que exige resultados imediatos, nem se baseava em sentimentos. Ela cria mesmo quando não sentia nada, mesmo quando o ambiente parecia comum. Porque ela sabia que a fé verdadeira se manifesta na confiança menos, e a confiança no silêncio. Quando todos esperavam por um show, ela esperava pela glória. Quando todos queriam ver sinais, ela buscava o sinal. Ela cria que o Espírito Santo age melhor onde não há disputa pela atenção. Clareza. Sua vida era transparente como água pura. Nada nela confundia o que era dela e o que era dele. Fazia questão de sair do caminho, de desaparecer, de se anular. Porque clareza é entender que não somos o centro. Clareza é reconhecer que se algo sobrenatural acontece, não foi nossa mão, foi o céu tocando a terra. Kathryn diz: se o Espírito Santo não vier, nada acontecerá. Eu não posso fazer nada. E quando essa clareza guia a alma, o orgulho não encontra lugar para se esconder. Visão. Ela enxergava além da lógica. Vinha gente de todos os cantos para vê-la, mas ela não os via como plateia. Ela via almas, dor, cativeiros, fomes escondidas. O que seus olhos viam ia muito além do físico. E por isso, sua visão não era de curto prazo. Ela não buscava curar o corpo. Ela esperava que o espírito transformasse o espírito. Ela via o eterno em cada rosto. E isso moldava seu tom, sua postura, sua entrega, propósito.
Catherine não vivia por ministério, ela vivia por presença. Seu propósito não era encher auditórios, nem colecionar testemunhos. Era ser um lugar onde o Espírito Santo pudesse descansar. Seu sim a Deus era radical, não era condicionado ao sucesso, à reputação, à aceitação. Ela dizia: não me importa perder tudo, se eu tiver a tua presença. E quando alguém vive com esse tipo de propósito, os milagres os seguem naturalmente. Disciplina. Ela protegia sua alma como se fosse um relicário. Tinha horários de oração que não negociava, guardava momentos de solitude como tesouros. Não era uma disciplina mecânica, era relacional, era uma aliança, porque ela sabia: quanto mais íntima for sua vida secreta com Deus, mais pura será sua manifestação pública. Catherine tinha horror a qualquer vestígio de manipulação espiritual, e por isso, ela treinava seu coração a não ser conduzido por necessidade menos, mas por direção, ação, e quando ela falava, era como se o ar mudasse, não por volume, mas por peso. Havia algo em sua voz que não vinha das cordas vocais, vinha do espírito, e quando estendia a mão, era como se o invisível respondesse. Mas tudo isso vinha de uma ação que nascia do descanso. Ela quando sentia o sopro, quando o céu sussurrava, porque os que agem sem o Espírito geram movimento, mas os que agem com ele geram transformação. Gratidão. Ela nunca se acostumava com a glória. Cada milagre a fazia chorar, cada cura, cada conversão, cada vida restaurada, menos tudo era recebido com um coração quebrado de gratidão. Havia espaço para a arrogância, porque quem vive no silêncio da glória aprende que tudo é presente. Nada é direito, nada é mérito, tudo é graça. Catherine vivia como quem sempre se surpreendia com Deus, como quem mesmo depois de milhares de milagres, ainda dizia: obrigada, Senhor, obrigada por confiar em mim. Adaptabilidade. Mesmo quando o mundo mudava, ela permanecia rendida, mesmo quando novas vozes gritavam, quando novas modas surgiam, quando a pressão por inovação aumentava, ela voltava ao mesmo lugar. O altar secreto. Não se tratava de ser moderna, tratava-se de ser verdadeira. E quem é verdadeiro no espírito, nunca se torna obsoleto. Catherine era temporal, porque sua entrega era sincera. Resiliência. Ela sofreu, foi criticada, foi mal interpretada, mas não deixou que isso a endurecesse. Ela chorava em silêncio, perdoava em silêncio. E porque os que vivem na presença aprendem a absorver a dor sem se contaminar. A resiliência dela vinha do fato de que sua força não estava no público, estava na presença. Ela não precisava de aprovação, precisava de fogo no altar, aprendizado. A cada encontro, ela aprendia mais sobre o Espírito. Ele a surpreendia, a ensinava, a motivava. Ela dizia que o Espírito Santo era o melhor amigo que alguém poderia ter menos, mas também o mais santo. E por isso, o tratava com temor. Cada erro, ela levava ao altar. Cada glória, ela devolvia a ele. Ela nunca parou de aprender. O verdadeiro avivamento não gera celebridades, gera alunos eternos. E, no fim, ela deixou algo que não pode ser descrito com palavras. Um legado de silêncio cheio de poder. Um exemplo de que os maiores milagres não precisam de palcos barulhentos. Basta um coração rendido. Um ambiente onde o espírito não é interrompido, onde a alma inteira diz: faz como quiseres, Senhor. E agora, talvez seja você, talvez seja sua hora de entender que a voz que mais transforma é a que fala baixinho. Que a presença mais real chega quando você para de tentar. Que o milagre acontece no meio do silêncio. A glória de Deus ainda busca corações que não gritem, mas say random, que não manipulem, mas esperem, que não impressionem, mas carreguem o peso da presença, como Kathryn Kuhlman, que não gritava, que não fazia barulho, que não dramatizava, mas que vivia tão próxima do céu, que quando ela se calava menos Deus falava. E quando Deus fala, nada permanece igual. Se essa presença que você sentiu nesse vídeo tocou algo profundo em você, não ignore, porque pode ser o próprio Espírito Santo,
sussurrando o seu nome. Escreva nos comentários: fala, Senhor, estou ouvindo. Faça isso como um ato de rendição, um altar público da sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a ouvir Deus no silêncio. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada espiritual real, sem distrações, sem barulho, só presença, glória e transformação. Porque ainda hoje os milagres continuam vindo em meio ao silêncio. E pode ser que o próximo aconteça em você.